Gente, com a Mari Pereira, já vou esperar ela solicitar aqui. E, gente, é um assunto muito sensível, né? Essa questão da clínica e do paciente, dessa relação de atendimento. Deixa eu chamando já aqui a Mari. Vamos ver se vai tudo ok, porque nós estamos tentando fazer essa terceira vez que eu abro aqui a câmera para fazer. A Mari solicitou. Meu pai amado. Olha, eu mandei o convite. Acho que agora Tá foi. indo. Agora Oh, foi! Aleluia, gente! que Não, eu gente, assim, vocês troquei de precisam celular aqui. compartilhar. Seu rosto tá só Vou cortadinho aqui. arrumar aqui, Gente, peraí, vamos lá. eu assim, vocês precisam Vamos fazer uma compartilhar. Porque gambiarra. nós batalhamos contra o algoritmo do Instagram para essa live acontecer. Isso se chama resiliência. Ai, ai, pronto. Eu vou E se no atendimento afastando tem que aqui, ter muita pronto. resiliência, né? Tenho paciência, resiliência, a gente lidar aí com as pessoas. Quem lida com atendimento tem que ter isso todo dia, né? Mas Mari, a eu gente tem. vou, eu vou só fazer uma breve apresentação aqui. Gente, assim, por que esse tema? Clínica versus paciente e atendimento. É um dos maiores ruídos que nós temos atualmente, é essa relação entre os pais, entre quem está sendo atendido e a clínica, por Uhum. diversos motivos. E eu até exemplifiquei os meus, que eu já tive esses ruídos, do Aquiles ter crise, o Aquiles ter transtorno de sono, e eu avisar um pouco antes que o Aquiles não iria. Só que tem uma questão que é muito sensível, para quem vai a conta da hora do profissional que ele não está atendendo. E aí cria um ruído entre os pais, do tipo, nossa, mas eu não levei meu filho. Então, um combinado, ele é muito importante, existem várias questões. Outra questão também é o terapeuta que ele começa querendo fazer tudo sozinho, né? Ele é eu É, clínica, e aí ele chega num caos, que muitos, isso daí eu recebo essa reclamação dos pais, que ele faz atendimentos um em cima do outro. Aí quando ele viu, ele colocou a mesma pessoa na agenda, ele não os organizou mesmos direito essa questão das horários. agendas. Então é muito crítico. E a Mari, ela é especialista nessa área. Ela realmente ela faz toda essa junção do atendimento com o paciente, com quem está do outro lado e quem é o provedor do serviço. Então, Isso. nós estudamos várias perguntinhas para trazer para vocês. E aí, Mário, eu queria que você se apresentasse antes, falasse um pouquinho da sua jornada, como você chegou, como você conseguiu desenvolver toda essa metodologia de acolhimento. Isso. Primeiro eu me senti muito honrada quando a Dani me convidou para estar aqui para fazer essa live, porque quando eu conheci a Dani, já sigo ela há um tempo, é um tema assim que eu acompanho e venho acompanhando há muito tempo. Eu gosto muito dessa área justamente por ter essa particularidade. A gente precisa, né, ter esse acompanhamento e esse cuidado, né, em lidar e tratar cada pessoa, cada paciente e o profissional que está do lado de cá também. Tem que olhar os dois lados com muito cuidado. E quando eu comecei nessa área, eu estava recém-saída do mercado de trabalho, com dois filhos pequenos, e eu optei por ser mãe e falei, vou parar de trabalhar por um tempo, mas eu não queria ficar totalmente sem trabalhar, e comecei a estudar e encontrei a área de assistência virtual. E falei, como que eu vou trabalhar sem ter que sair de casa? Comecei a trabalhar com assistência virtual, encontrei nas minhas habilidades uma forma de começar a atender de casa sem ter que sair e encontrei assistência remota, assessoria remota. E aí eu comecei a ter alguns clientes também de clínicas, porque era um serviço que se adaptava muito, né? Esse atendimento que a gente consegue fazer aliado a clínicas, né? Com profissionais que trabalham em clínicas, porque pode se adaptar perfeitamente. O profissional ele consegue ter uma assistência
que não necessariamente precisa ser exclusiva dele, mas que consegue dar aquela atenção que ele precisa. E ao mesmo tempo ter o cuidado de olhar a agenda dele aliada à clínica que ele já trabalha, porque as clínicas têm ali as secretárias para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então eu comecei a atender algumas pessoas dessa forma. Tô dando um ecozinho, tá dando para você aí também, Dani? Não, tá perfeito. Tá. Inclusive, gente, para quem não sabe, você tem TDAH e você tá totalmente imersa nesse mundo neurodiverso, né? Que é muito interessante as pessoas entenderem que ela tem um sobrinho autista, ela é TDAH. Então, sabe aquela dupla empatia de compreender o outro chega com várias situações, ela, peraí, isso daqui eu realmente compreendo, eu tô dentro desse universo. E isso daí É verdade. E aí? Tem assim, eu gosto muito de me colocar no lugar, né, na posição do outro para entender qual que é a situação. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer esses atendimentos de consultório, eu também conheci o universo de infoprodutores. E aí comecei a trabalhar em paralelo. A minha empresa começou a crescer, assim, eu comecei a não dar conta de fazer todos os atendimentos sozinhas, mas eu comecei a fazer sozinha. E foi muito bom porque aí eu aprendi a lidar ali na linha de frente, a tratar todas as pessoas da forma como eu gostaria, aprender de fato a fazer o atendimento, né? E aí eu comecei a crescer, comecei a ter mais assistentes trabalhando comigo. E hoje a minha empresa tem vários assistentes que trabalham, mas eu gosto muito de pegar ali, fazer, criar, construir o atendimento eu mesma, para depois passar para as assistentes que trabalham comigo, para que elas façam, e aí eu faço a gestão do atendimento, mas eu gosto de pegar, de fazer, de construir junto, de dar atenção a todos os detalhes do atendimento ainda, porque eu acho que o diferencial é esse, a gente prestar atenção em todo o cuidado que a gente tem que ter. Eu gosto de falar que eu não construí um método de atendimento, sim uma sistemática, porque assim, cada atendimento, cada paciente e cada empresa, cada profissional, ele tem a sua particularidade, ele tem que ser tratado de forma particular, de forma diferente. Não pode ser assim um método específico que vai ser aplicado para todo mundo igual, né? Então a gente tem que olhar, tem que ter esse olhar individualizado para cada um. Então eu gosto de fazer dessa forma. Então hoje eu tenho a raiz para fazer esse atendimento. Eu falo que é uma agência de atendimento, mas ela tem esse olhar individual para cada cliente. Isso é importante porque toda a base da intervenção que sempre nós estamos falando aqui é esse olhar individualizado, centrado na pessoa, não poderia ser diferente, né? A Marilene tá falando que tá dando um pouquinho de eco, né? Para mim não, eu realmente tá falando que meu áudio tá baixo. Gente, Isso, o seu abaixou um pouquinho. que curioso. E aí o meu tá dando eco, parece. Gente, hoje o Instagram tá que tá, né? Então, Tá. eu quero trazer aqui essa questão dos profissionais que reclamam muito da falta dos pacientes e dos aprendizes no horário marcado. Como lidar e reduzir o número de faltas e cancelamentos de última hora em sessões terapêuticas? Peraí, deixa eu tirar esse brinco aqui para ele ficar batendo no fone e não ficar dando eco também, senão depois na hora que a gente for colocar lá na comunidade vai atrapalhar. Pronto. Depois a gente pode cortar. O Elias está falando que não dá para escutar a Dani. Eu vou colocar um fone aqui. Aí você repete a pergunta que a gente fala Como é que tá? melhor sobre esse tema. Agora melhorou. Melhorou? Isso, agora tá. Então sim. vamos lá. Reduzir. Cadê? Primeira questão. Profissionais reclamam muito da falta dos seus pacientes e aprendizes no horário marcado. Como lidar e reduzir o número de faltas e cancelamentos de última hora nas sessões terapêuticas? Certo. Então, eu enxergo muito que para solucionar cada problema a gente tem que avaliar o público específico, né? E nessa área que a gente lida aqui, a gente fala de pacientes e aprendizes que lidam com famílias com muito imprevisto, como você falou,
Então, a gente já tem, as crianças têm situações delicadas, então a gente já tem que falar com a equipe de atendimento, ela já tem que ser preparada para lidar com esses imprevistos. Então, ela já tem que ser treinada de forma mais flexível. Então, em primeiro lugar, os profissionais eles já têm que trabalhar com essa consciência, né? Já tem que levar isso para a equipe, já tem que treinar a equipe para lidar com esse tipo de situação. Então, uma boa opção que eu gosto de trabalhar nesses casos é sempre deixar assim, um horário a mais selecionado para o paciente, por exemplo, né? Você já fala para o paciente, nós temos o horário tal disponível, né? Por exemplo, o horário de 10h20 no dia 4 e o horário de 11 horas no dia 5. Normalmente, quando a gente oferece horários, a gente já dá 2 opções de horários. Até aí tudo bem. Mas a diferença aqui é que quando a gente vai pedir para o paciente escolher um outro horário, a gente já deixa esse horário fixo na agenda. É como se a gente tivesse uma agenda A e uma agenda B. Então, a gente coloca a agenda A, que é a agenda oficial para o paciente, e deixa a agenda B como se fosse uma agenda reserva. Se o paciente desmarca, a gente já tem a agenda B para colocar ele naquele horário e já consegue passar um outro paciente para essa agenda no lugar. Então, tem um paciente ali de sobreaviso, por exemplo, um paciente que está em espera para ser colocado no lugar. Para ir colocando ali, realocando. Tem que ser uma agenda viva, digamos assim, sabe? Tipo um organismo. É um pouquinho complicado, um sistema um pouquinho mais complicado, e a gente pode até falar um pouco mais desse sistema em uma outra live, talvez fazer uma aula sobre ele, porque ele é um pouquinho mais delicado para a gente trabalhar, e a gente pode falar sobre ele em algum outro momento. Aí eu trago aqui para a gente falar só sobre ele, porque precisaria fazer uma aula só sobre esse sistema de agenda. Além disso, a gente também tem o sistema de confirmações, que ele precisa ser feito assim com mais frequência. A gente não pode simplesmente só marcar e confirmar um dia antes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um procedimento de confirmações mais frequentes. Então, primeiro procedimento, o paciente entrou em contato, aí você passa os horários possíveis. Agendou, faltando uma semana você vai entrar em contato de novo, aí você vai perguntar se está lembrando do horário, confirmando, o horário ainda está de pé, ok. Quando faltarem 2 dias, entra em contato de novo para confirmar novamente. Faltando um dia, entra em contato mais uma vez. Então, assim, tem que ser uma frequência maior de contatos para você garantir que realmente está tudo certo, falar novamente. Quando faltar um dia, você vai entrar em contato, você vai confirmar, dependendo de como for o seu sistema, aí você já vai passar os dados para você receber, dependendo se for plano de saúde, enfim, passar todos os contatos ali que você for... que você precisa passar para recebimento, para confirmação, todos os trâmites da clínica, né, ou das suas formas de pagamento. E aí, se o paciente desmarcar, você tem que entrar em contato naquela semana ainda para tentar remarcar. Ou seja, você tem que tentar fazer o máximo de contatos possível para garantir que ele vai remarcar em seguida. Por quê? A pessoa que desmarca, ela às vezes está com a semana cheia, às vezes o filho teve uma crise, às vezes aconteceu alguma coisa que ele não está com cabeça para marcar. Ou às vezes ele só vai lembrar que ele tem que marcar a consulta de novo quando está precisando. Então, a sua função é lembrar que ele tem que marcar de novo, ou já deixar na agenda. Você não tem que ficar esperando o paciente marcar, é a função da secretária. Mas a secretária que está na clínica tem que atender um monte de médicos, e ela não tem condições de fazer isso para você, né? Então, você tem que ter uma pessoa para fazer isso para você. Quando o profissional está nessa função de profissional e secretária e tudo mais, né, que faz aquela função toda ao mesmo tempo, também não consegue fazer. Então, é muito importante E no caso ter de as funções separadas. terapia, eu me pergunto assim, que a terapia é um pouco mais contínua, né? Aquela questão de coletar os dados para saber a frequência, né? Porque se essa pessoa está faltando muito,
eu vejo que isso daí é até um dado terapêutico de ir verificar assim, o que está Exatamente. acontecendo com essa criança para ela estar faltando tanto de manhã? Isso aconteceu muito com a Aquiles, que o Aquiles, gente, não adiantava, porque o Aquiles tinha um transtorno de sono tão grave, e acabava que muitas vezes os terapeutas, o que a gente tinha de agenda era bem no cedinho, né, que eles colocavam, assim, e a gente sempre chegava atrasado. A gente sempre chegava depois das 9 horas. Não tinha como chegar antes, porque ele tinha passado a madrugada inteira sem dormir. E, e aí, passar para tarde fez muita diferença, né? Porque ele estuda à tarde. A gente teve que começar com ele estudando à tarde para conseguir regular todo o resto, porque estava ficando um caos, assim. E outra coisa que eu tenho uma dúvida em relação a isso. Esse contato, você está achando mais eficiente por telefone, por WhatsApp, por e-mail? Como é que tá, assim, o pessoal? Normalmente por WhatsApp é mais eficiente porque eles conseguem responder na hora que dá. Por telefone dificilmente atendem, é muito difícil ter retorno no momento que a gente entra em contato. E por WhatsApp é muito prático, porque assim, a hora que tem um tempinho eles respondem, às vezes até mandam áudio. Então o WhatsApp é muito prático por isso, sabe? Ele é muito dinâmico para ter um retorno. Então, o WhatsApp é a melhor ferramenta mesmo para ter esse retorno. Então, é o que a gente usa e tem mais efeito. E aquele terapeuta que está iniciando com a clínica, sabe? Que ele ainda está nessa fase do eu tudo. Existe algum sistema, existe coisas que ele pode usar? Porque, assim, é aquela pessoa que está começando, tem ali um tanto de cliente, aí pagar mais um serviço, às vezes, para ele é complicado. Tem sistema, tem coisa que ele possa usar? Tem, o próprio WhatsApp tem várias ferramentas ali dentro dele que tem recursos incríveis. O WhatsApp Business, por exemplo, ele te dá várias ferramentas que você pode utilizar de agendamento, de mensagens automáticas. E assim, você pode usar ferramentas do próprio Google para te dar lembretes. Existem algumas ferramentas gratuitas de programinhas que você consegue programar mensagens para ser enviadas no WhatsApp depois. E tem um truquezinho que eu gosto de usar, que é usar o Telegram para lembrar você de mandar mensagens pelo WhatsApp. Que eu faço? Eu uso o Telegram para programar mensagem e mandar lembrete de mandar mensagem. Então você pode pegar e programar mensagem no Telegram para te lembrar de mandar uma mensagem para o paciente e tal. Você vai lá e programa a mensagem e ele te lembra. Ah, tem que mandar mensagem para o paciente e tal. Então você programa para uma hora que você sabe que você vai estar assim um pouco mais tranquilo. E aí fala, tem que mandar mensagem para esse paciente agora. Então, assim, usa o Telegram para programar as mensagens para você mandar no WhatsApp depois. Então, é um bom truquezinho aí para poder usar quando você está com um pouco menos de recurso, mas vai te ajudar já, entendeu? É um truque bem Né? bom para E você sempre fazer. já vai organizando financeiramente para ter serviço de atendimento que não tem como expandir Não. sem um serviço assim. E assim, a gente até vai falar mais sobre isso depois, mas o retorno e exatamente, e principalmente no acompanhamento, né, para você ter noção de como está sendo feito o acompanhamento, se os seus pacientes estão tendo retorno, se o acompanhamento está tendo resultado, se as famílias estão fazendo o que realmente está sendo passado no consultório, é completamente diferente com acompanhamento de uma equipe boa de atendimento. E Então, aí, faz muita diferença. como é que a gente pode, essa questão de conflito de horário, de sobreposição de horário, quais são o que a clínica, essa pessoa pode, de forma eficiente, organizar isso? Quais são as ferramentas que você indica, tanto para aquela pessoa que está iniciando, quanto para a pessoa que está crescendo? O que tem aí? Então, Dani, as clínicas elas têm um pouco de dificuldade com essa gestão por conta de ter que fazer essa gestão para tantos profissionais.
E quando eles vêm procurar o nosso tipo de serviço, o que a gente faz? A gente não vai sugerir para eles assim outras ferramentas caríssimas. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai absorver as ferramentas que a clínica já utiliza. Então, às vezes a gente recebe profissionais que trabalham em 2, 3, 4 clínicas. Em cada dia da semana está atendendo em uma clínica diferente. Cada clínica tem um sistema e muitas vezes algumas têm sistemas próprios, algumas têm sistemas contratados. E aí o sistema da clínica vai variar. Tem inúmeros sistemas. Esse sistema de gerenciamento do cliente vai variar de clínica para clínica. O que a gente faz a gente aprende, porque são sistemas até parecidos, mas a gente absorve o sistema da clínica, a gente se adapta a ele, e aí a gente vai ver ali o sistema que unifica esses gerais aí de cada clínica para gerenciar o dos clientes todos. E aí a gente vai ver assim, qual que é o mais simples para a gente cuidar de todos os clientes. A gente fazer uma agenda só para todos os clientes. Então, no dia que você está atendendo na agência X, a gente usa o sistema da agência X. A gente vai unificar um aqui só para ficar, concentrar o sistema assim e saber assim, esses clientes aqui são os seus clientes todos. Centralizar os clientes. Mas quando ele está atendendo na clínica tal, a gente usa o sistema da clínica tal. Quando está atendendo na outra, a gente usa o da outra. A gente sempre absorve o sistema das clínicas, para não acontecer de assim, chegou aqui no nosso atendimento e a gente vai ter que impor um sistema, a gente usa o sistema tal e é esse. Não, a gente aprende a usar o sistema que as clínicas usam, e aí a gente que vai aprender o sistema deles. Até porque não tem como a gente trabalhar sem as clínicas, entendeu? A gente trabalha junto com elas. A gente até ajuda as secretárias das clínicas, porque às vezes a gente sempre tem que estar junto, em contato com elas, fazendo os agendamentos. Então, a gente está sempre em contato juntas. E aí, eu opto sempre por sistemas assim, bem simplificados. Até Google Agenda mesmo, sistemas mais simples. E que normalmente eles já vêm... notificação por e-mail, né? Você coloca o e-mail da pessoa. Aí os sistemas que eles já utilizam nas clínicas para prescrição de receitas, para fazer esse tipo de coisa, a gente já continua usando. Agora, o sistema de gestão de agenda, a gente usa o mais simples possível para não ter que criar mais um sistema, entendeu? Mais uma coisa para poder gerenciar. Mas quando a pessoa já vem com algum que ela já está habituada, a gente já vai nele. O bom do Google Agenda é que a pessoa coloca lá o display ali na tela, né? E já aparece onde está alocado a agendinha e tudo, e é simples. E o que eu gosto muito do Google, das coisas do Google é que você integra tudo, né? Dá para integrar a agenda com o doc lá, que vai sair o documento. E na maioria das vezes dá para integrar até com os sistemas das clínicas. Então, quando a gente consegue integrar, facilita muito. Aí é o que eu tô te falando, assim, o nosso objetivo é facilitar a vida das pessoas o máximo possível. Então, não somos de ficar, assim, implementando muitos sistemas diferentes, mas é muito comum cada clínica ter um sistema diferente. Então, quando vem profissionais assim que trabalham em 2, 3 clínicas diferentes, eles trazem clínicas, cada uma com um sistema. Aí a gente se adapta a eles e começa. Eu vou trazer um assunto agora, que ele é um pouco polêmico, gente, que é história, que assim, a gente fala muito sobre acolhimento, sobre primeiro contato, sobre o pós-contato quando começa os atendimentos de terapeuta, mas tem uma coisa que brasileiro tem muita dificuldade de falar, e eu falo que eu também tive muito nisso, é contrato. E contrato, nós que estamos ali em contato com o paciente, para a gente ainda é mais difícil. Então, você ter alguém que vai lidar com essas etapas, porque você não faz um contrato só, são etapas de contrato. E aí, existem várias fases que eu venho falando para vocês, sobre análise de comportamento aplicada, que a gente tem várias etapas, que a gente começa com a anamnese, que é aquela fase de acolhimento. Aí,
a gente tem um primeiro contrato. Uhum. E a gente vai chegar até o plano individualizado, que é outro contrato que vai daí sair as intervenções. Quando isso está muito bem desenhado, isso protege principalmente quem? A criança, o aprendiz. Então, o que vem, né? Por exemplo, você que é pai e mãe, que está chegando ali na clínica, a primeira pessoa que você vai conversar, normalmente não é com o terapeuta, é com um serviço de secretariado, um serviço de atendimento. E essa pessoa, ela tem que estar extremamente capacitada para quê? Para poder mandar os formulários, aqueles formulários, né, para entender quem é você, qual é a sua demanda, para ele saber encaminhar de forma adequada. E Mari, sobre esse primeiro atendimento, assim, o que você normalmente exige do profissional que te capacite e consequentemente, né, dos pais, né, tanto em demandas que são muito peculiares às vezes, como é que você faz essa interface até isso virar um contrato ali na frente? Eu acredito assim que a experiência do cliente ela está totalmente ligada ao relacionamento, assim, que é para mim a base de tudo. Então, se você me perguntar o que que as clínicas, o que que pode ser melhorado na experiência do cliente em relação a qualquer situação, é o relacionamento. Então, com certeza, o relacionamento ele é construído com os pacientes. Eu acho que hoje a grande dificuldade que eles têm nas clínicas, por exemplo, é o número cada vez maior de pacientes, cada vez mais pacientes e menos atendentes preparadas, né, assim, para fazer esse atendimento, né? E O a sistema maior vem se tornando. diversidade também, né? Que eu tô recebendo, às vezes estou conversando com os terapeutas, eles falam assim, Dani, eu tô recebendo umas coisas umas coisas, eu falo assim, de casos, né? Não é pessoas, não tô chamando pessoas de coisas, de deixar claro, Sim. antes que depois a pessoa tira o recorte e pronto. Tô recebendo situações tão diversas que eu não sei. E aí, o que acontece? Acaba que gasta tanto tempo e o dinheiro, porque, por exemplo, eu vi aqui na live uma pessoa falando assim, ai, Dani, eu faço atendimento social. Se você faz atendimento social, você tem que otimizar ao máximo o seu tempo. Essa Uhum. fase ela é extremamente importante para você desenhar instrumentos de pré-anamnese muito bem desenhadinhos e tudo. Porque se você trabalha com questão social, talvez vai chegar gente que você não tenha condições de atender. Vai chegar pessoas que você vai ter que escolher os instrumentos adequados para você fazer esse atendimento. Você tem que otimizar esse processo. E mesmo que você não faça atendimento social, que você faça um atendimento com um custo ali considerável, você tem que dar valor a quem que você está recebendo, porque a pessoa está ali pagando. Então, essa fase ela é muito sensível, né? Essa comunicação. Então, eu acho que essa que é a grande questão, assim, a grande dificuldade está sendo essa de encontrar o ponto de automatizar e não deixar de lado a sensibilidade do público, né? Então, como que o profissional, assim, né, como que o gestor da clínica consegue fazer isso? Eu acho que, na minha opinião, é investir em equipes que promovam esse contato, que seja preparada, porque sim, a gente precisa automatizar, a gente precisa ter essa automatização, né, claro, mas a gente precisa também investir nesse tipo de equipe que esteja preparada para receber o profissional, porque como você falou, é o primeiro contato ali, a pessoa precisa entender que quem está ouvindo ela ali, quem está recebendo ela ali, vai entender o problema dela, entender o que ela está precisando. E aí sim saber que ela vai conseguir passar adiante o que ela quer e ela vai ser direcionada para o lugar certo para depois. Porque muitas vezes, Dani, quando a pessoa chega lá no consultório, a consulta é maravilhosa, o profissional que vai atender ela é perfeito, é maravilhoso. Mas até chegar lá, até ela ser direcionada para o lugar certo, ela tem que passar por milhões de caminhos ali que ela perde até a paciência, a esperança, a dignidade, por aí vai, entendeu? Você trouxe uma questão muito
os pais, eles já estão com uma dor, tipo, meu filho não fala, tá atrasado. E se essa pessoa ainda aumenta muito o custo de resposta, tipo, você vai preencher isso, aquilo, aquela banda, a pessoa desiste. Pra quê? Não, Exatamente. desiste. E aí, assim, quando ela consegue encontrar um atendimento respeitável, ela já tá tão chateada, tão indignada, que ela solta os cachorros. Aí a pessoa que tá atendendo, ela fala assim, nossa, que pessoa mal educada, que pessoa... Nossa senhora, não quero mais, eu não quero falar com essa pessoa, mas assim, às vezes a pessoa já está trazendo uma carga de, você não sabe nem o que ela passou para chegar até ali para falar com você. Então, assim, não julgue pelo que a pessoa está falando com você naquele dia, porque você não sabe o que ela passou até chegar ali. Até que ponto foi que ela teve para chegar ali. A gente vê cada barbaridade, não dá, é realmente difícil. Tem que ter muito preparo, e aí as clínicas precisam chegar nesse ponto. É difícil mesmo. E os profissionais, ah, principalmente os profissionais liberais, por mais que eles estejam dentro de clínicas, é possível encontrar parcerias que não sejam tão caras assim, para eles moldarem profissionais que possam fazer esse atendimento diferenciado hoje, sabe? É por isso que, assim, eu hoje ofereço um tipo de serviço por esse caminho para auxiliar nesse ponto, porque a gente vai meio que na contramão de clínicas que buscam mais volume, né, para a gente tentar atender o público que busca qualidade. E é onde a gente vai tentar trabalhar junto com os profissionais para encontrar um caminho que a gente consiga olhar mesmo para o indivíduo e ver se ele está tendo resultados. Não é só ali dentro do consultório, na hora da consulta. Porque quando ele sai dali do consultório, você precisa entender e acompanhar. Foi para casa, fez o que o profissional indicou, Orientação a parental. orientação, ele tá conseguindo acompanhar? Chegou em casa, deu certo? Não, ele não conseguiu fazer. Ele teve crise atrás de crise e não deu certo. Ele vai ter que voltar aí. Ou então não funcionou, a família não conseguiu acompanhar, ele precisa voltar, ele precisa começar do zero. E quem que vai conseguir trazer isso para o profissional? Na consulta eles não falam essas coisas, Dani. Eles não falam essas coisas para os profissionais, porque eles ficam com Não. vergonha. Eles não falam, eles falam para atendente, porque aí eles Nossa, e conversam, como? E entendeu? como isso, essa questão assim, por exemplo, chega em casa, esse é um clássico, o terapeuta fala assim para os pais, olha, você tem que brincar mais com a sua criança, você tem que fazer. Aí saiu da sessão terapêutica, aquela orientação no final da sessão, os pais saem, tá, mas aí como é que eu brinco? Como é que eu faço? E aí, justamente, esse atendente está perguntando, e aí, como é que vocês estão fazendo? Como é que foi? Olha, eu não estou conseguindo fazer nada. Ó, ele falou para fazer tal coisa, mas ó, isso é impossível. Da onde esse terapeuta tirou da cabeça? Então ele vai desabafar tudo ali para que esse terapeuta reconstrua a sessão. Nossa, muito legal que você trouxe. E quantas vezes? Às vezes sai do consultório e olha pra cara assim, tipo, não entendi nada que ele falou. Entendi nada que ele falou. Tipo assim, não Exato. entende, não pergunta porque fica com vergonha. Acha que o médico vai rir, que vai falar assim, mas como assim você não entendeu? Não vai explicar de novo, porque o tempo dele é caro, porque ele está ali, que ele estudou muito. Não pergunta. E aí, se você chegar ali e simplesmente perguntar, aí. Peraí, Dani, só um pouquinho que eu esqueci de pôr no silencioso esse aqui que eu troquei de celular. Ô, vida difícil. Ai, ai. Aí, se você chegar e simplesmente perguntar, ele fala. Ele vai compartilhar com você. Mas ele não Como é compartilha com o importante. médico, né? Você vê que assim, esse atendente, quem tiver ali, como ele tem que ser treinado e entender esses. ah, não é simplesmente não é o contato só humano, só aquela parte técnica do anotar, mas entender o trabalho que o outro faz, né? É. Então, assim, se está trabalhando com um terapeuta ocupacional, ele tem que entender dessa intervenção, como é que ela é feita, os princípios, para poder dar esse acompanhamento. Por exemplo, eu sou da área de análise de comportamento aplicada e eu estou acompanhando, por exemplo, um aprendiz
que ele tem um disruptivo. Vamos trazer assim um caso que é bem típico, que ele puxa o cabelo, ele vai arrancar cabelo, ele fica arrancando o cabelo e a gente está trabalhando para reduzir esse comportamento dele arrancar cabelo em certas situações. Não tem como eu ficar em cima da família o tempo todo em relação a isso. E quando a gente vai trabalhar com disruptivo, a gente tem que cuidar da família também. Então, se eu tenho uma pessoa que me auxilia nisso e está acompanhando, falando assim, olha, vocês mediram o comportamento, como é que está a redução desse comportamento, quais são as situações que ocorreram, porque às vezes pode variar essas situações, a topografia também pode variar, e ele vai estar coletando isso, para mim, faz toda a diferença para a modificação dessa intervenção. Isso, exatamente. É bem por aí. E aí, como você falou, assim, a pessoa que vai trabalhar com esse tipo de atendimento, ela vai estudar o profissional. Ela não necessariamente, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou ter que ter uma pessoa para ficar só em função do meu atendimento, isso fica caro, vou ter que ter uma funcionária para trabalhar para mim. E não é bem assim que funciona. A gente não é uma funcionária exclusiva para o seu atendimento, ela trabalha para outras pessoas também, é uma funcionária por demanda. E aí o que acontece? Só que ela estuda e ela trabalha sabendo também como atender ali. Ela vai estudar o que você faz, estuda o seu jeito de falar, ela estuda o profissional, estuda o público, para saber como falar. Como eu te falei, eu vou lá e eu vou estudar para eu montar o atendimento, e aí a gente vai construindo junto com o profissional. Então, tudo que vai ser construído ali para o atendimento é em conjunto, é construído junto, é uma construção, não é de uma hora para outra que eu vou lá fazer um atendimento mecânico. A gente vai construir junto. Então, vai fazendo essa construção, vai construindo esse relacionamento junto com os clientes, e aí sim, a gente vai fazendo esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento de perto que vai trazer resultados a longo prazo, não é de uma hora para outra, não é de um dia para a noite. A gente vai acompanhar o paciente e vai trazer esse resultado. Mas sim, vai fazer muita diferença no tratamento prolongado a longo prazo, porque aí você vai acompanhar, você vai de fato saber o que está acontecendo com ele, se voltou para casa, se está fazendo o acompanhamento, se teve melhora, se teve mais alguma crise, se teve mais algum evento em casa, quantas vezes ele puxou o cabelo, quantas vezes aconteceu? Nossa, você vai dar medicação, por exemplo, que a doutora Janine está trazendo aqui, ela é pediatra e tudo. Muitas vezes, eu acredito que ela deve saber esses casos, sai sem entender sobre medicação, vai passar, por exemplo, antipsicótico, que é muito comum, né? A risperidona se passa bastante. E aí, e se ele teve uma reação extrapiramidal? Se teve alguma reação, se ao invés de estar melhorando, está piorando, então fazer esse acompanhamento programado do tipo, como é que está a medicação e tudo, e ela demora para fazer efeito, né? Em torno de umas 2 semanas para ter um efeito assim. Então, isso é muito interessante. Eu vou passar de uma pergunta para outra, que a gente já falou bastante sobre os sistemas, e eu queria muito que você me explicasse como é que você faz esse treinamento da equipe. Como é que esse processo de treinamento, esse processo de manutenção, porque eu acho que é uma das partes mais difíceis, não é o primeiro treinamento, é a manutenção desse conhecimento, né? Como é que você acompanha a sua equipe? Então, como eu estava te falando, as pessoas elas às vezes pensam que esse tipo de acompanhamento ele precisa ser feito presencialmente. Às vezes as pessoas têm a impressão de que os indivíduos não vão se abrir ou falar sobre o que está acontecendo com eles pelo WhatsApp ou com uma pessoa que não viram pessoalmente ou que não conhece. E não é bem assim que acontece, especialmente com esse tipo de público. São pessoas que gostam de atenção, são pessoas que estão carentes de serem ouvidas. Então, quando a gente dá atenção, quando a gente busca eles pelo WhatsApp mesmo e fala, muitas vezes o que a gente faz é mandar um áudio. Quando eles ouvem a nossa voz, eles querem se abrir, eles falam com a gente. Então, eles mandam sim retorno.
E o que a gente faz? Como que a gente faz o treinamento? Como que a gente pega né, acolhe essas pessoas? Como que a gente faz para ter esse acompanhamento mais próximo? O primeiro contato que eu tenho com o cliente é através de reunião. Eu faço uma reunião, aí eu vou entender qual que é a demanda do cliente, o que que ele está precisando. Aí eu faço a reunião, entendo a demanda e vou fazer uma proposta com quais são os serviços que eu posso ajudar. E vou selecionar alguma pessoa da minha equipe que pode atender aquele cliente com aquela demanda. Aí eu vou desenhar ali quais são os serviços que eu posso atender, o que eu posso fazer. Vou desenhar os serviços ali que eu vou fazer de atendimento. Vou passar a proposta, o cliente aceitou a proposta, a gente vai começar a fazer os serviços e aí a gente vai construir junto. Aí as próximas semanas, os próximos meses, a gente vai desenhar junto o atendimento. E a partir daí a gente vai juntos. Aí eu vou desenhando em conjunto o atendimento, eu vou estudando o cliente e desenhando o atendimento junto. E depois que eu passo para a minha assistente, que vai fazer o atendimento direto, eu vou continuando a gestão e fazendo o acompanhamento. Então, todos os detalhes que forem sendo mudados, eu vou colocando na minha mão, eu vou fazendo o atendimento junto, vou fazendo o acompanhamento, e a gente vai passando relatórios, vai passando tudo. O cliente sempre tem acesso a todas as informações, ao WhatsApp, a todo momento ele pode entrar e olhar, ao e-mail. Então, tudo que a gente acessa, o cliente também tem acesso, porque ele pode entrar e ele pode ver, ele pode modificar, ele pode ter acesso a tudo que a gente fala com todos os clientes. Ô, minha Nossa Senhora, tem alguém insistente querendo falar comigo. Mas é telemarketing. E aí, o cliente sempre pode ter acesso a todas as informações. Então, ele pode, a qualquer momento, ajustar tudo. Então, assim, nesse momento de alinhamento, tudo que é feito, eu vou tentar fazer e chegar ao máximo próximo do que o cliente gostaria, como se fosse ele mesmo que estivesse fazendo, para a gente alinhar, e aí ele vem e ajusta. Eu gosto de falar que a gente chega ao máximo próximo de como se fosse o cliente que estivesse falando, até chegar ao ponto do cliente achar que ele mesmo estivesse falando, né? Ele ficar na dúvida, será que fui eu que falei ou se foi ele que falou, né? E aí a gente vai tocando o atendimento dessa forma. Mas assim, o atendimento é um organismo vivo. Não tem como assim você entregar e não pôr a mão mais, né? Ele vai sendo ajustado depois de acordo com o que vai acontecendo. E aí a gente vai sempre colocando ajustes depois, porque de acordo com o que vai acontecendo o atendimento, vai crescendo, é muito comum a gente começar o atendimento e aí as oportunidades vêm chegando e o atendimento vai aumentando, né? Então sempre a gente está fazendo ajustes, então é um organismo vivo, a gente vai sempre dando continuidade. E a rotina vai sempre aumentando e a gente vai ajustando. Gente, assim, Mari, eu queria agradecer tudo que você trouxe aqui pra gente de conteúdo. Nós vamos desenvolver mais conteúdo sobre isso, que eu acho essencial falar sobre essa relação clínica e paciente. Eu vejo muito ruído, eu acho que em algum momento a gente tem que falar mais também sobre contratos, sobre como desenvolve essa questão de contratos, essas relações, em que momento, porque é uma parte sensível, né? Onde facilita você ter uma pessoa mediando, né, essas questões, problemas também, né, quando tem algum ruído, acontece alguma coisa que os pais querem questionar, então ter alguém envolvido nisso também ajuda. Eu acho que isso aí vai abrir muito, muito leque, a primeira para muitas, assim, para a gente conversar. Eu vou deixar salvo aqui, mas depois eu vou organizar essa live de forma bonitinha lá dentro da Liga Autismos, com material de apoio, com dicas de ferramentas também, porque os profissionais eles buscam muitas ferramentas. E te agradecer, Mari. Muito, muito obrigada por essa live, por essa aula, que você explicou tanta coisa pra gente. Imagina, Dani, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, por
me trazer aqui para esse mundo maravilhoso. Nossa, não tem nem como te agradecer. Eu fiquei muito, muito feliz pelo convite. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Estou à disposição. Um Sempre que grande quiser. abraço para todos vocês. E, ó, gente, vocês que acompanharam aqui na hora do almoço. O povo podia estar almoçando tranquilo, mas não, vou estudar, vou aprender. Adoro. Com, Aqui. Ai, com Eliane, todos os obrigada. perrengues que custou a live sair. Não, a gente, o Instagram, a gente queria o Instagram que não estava deixando, mas faz parte Mas do deu sonho. certo. Foi ótimo. Um abraço para vocês, gente. Tudo de bom e até mais. Beijo, gente. Tchau.